Quando a Rússia lançou sua ofensiva de verão em Sumy, provavelmente estava bastante confiante. Ela havia expulsado a Ucrânia de Kursk e sentia ter ímpeto para criar uma zona de proteção e evitar nova contra-invasão ucraniana na região. Mas a Rússia estava errada. Seus inúmeros erros em Sumy desde o início do verão lhe custaram muito caro. Literalmente, no caso de um dos seus principais generais russos, a Ucrânia acabou de atingir esse general em cheio, deixando-o mutilado e causando o colapso total da linha de frente em Sumy. Esse general se chama Exadullah Abachev e foi o homem que a Rússia escolheu a dedo para consertar as coisas na região de Sumy. O objetivo da Rússia era simples: estabilizar a linha de frente, enviando um membro do alto comando militar para organizar as tropas. Além da perda de uma ponte importante, que será tratada em breve. A desorganização era o que realmente matava os soldados russos. Ela precisava de alguém para ajudar as forças de Sumy a reorganizar defesas, reduzindo baixas e criando pontos para futuros ataques. Em vez disso, a Rússia conseguiu um tenente-general condecorado que foi hospitalizado com ferimentos tão graves que nunca mais comandará tropas. O ataque ucraniano ao general começou na noite de 16 e seguiu até 17 de agosto. Abachev então iniciou sua viagem de Kursk para Sumy. Talvez os militares russos estivessem confiantes demais na segurança do general ao viajar pela rodovia Rilsk-Kumatovka. Essa via arterial sai de Kursk e entra em Sumy, tornando-se uma rota lógica a ser seguida. No entanto, também há uma estrada principal, o que a torna um alvo fácil. Ainda assim, a Ucrânia havia sido expulsa de Kursk. A Rússia deve ter pensado: eles não conseguiriam atingir a rodovia Rilsk-Kumatovka. E mesmo que pudesse, a Ucrânia nem sabia disso. Um general condecorado viajava por essa rodovia à noite para entrar em Sumy, certo? Errado. De acordo com a United 24, a equipe Ucrânia, regimento das Forças de Operações Especiais da Ucrânia, sabia quem era o general e para onde ele ia na noite de 16 de agosto. Eles também sabiam que Abachev, que atua como vice-comandante do agrupamento de forças russas chamado Server, era um homem. Eles absolutamente não queriam entrar em Sumy. Esse era o homem que comandou o segundo corpo de exército da chamada República Popular de Luhansk, quando Putin lançou a suposta operação militar especial. Nesse papel, Abachev não só organizou as forças pró-Rússia dentro de Luhansk, como também supervisionou ataques contra assentamentos civis dentro do Oblast. As tropas russas estavam cercadas em Sumy. O ímpeto favorecia a Ucrânia, e ela não podia deixar a Rússia trazer alguém que mudasse isso para seu território. A equipe Ucrânia Regimento utilizou drones First Person View para atacar. Não é preciso adivinhar o que aconteceu depois. A Ucrânia filmou tudo. Em um vídeo compartilhado por vários veículos, incluindo o Kiev Post, a Ucrânia revelou exatamente como o ataque a Abachev aconteceu. O vídeo, de 1 minuto e 11 segundos, começa com imagens feitas por um drone ucraniano acompanhando um veículo enquanto ele faz uma curva. Ao som de música clássica, as imagens continuam enquanto o veículo segue por uma estrada reta. Nessa hora, o drone começa a se mover. Em questão de segundos, ele se aproxima do alvo até que o veículo preencha todo o quadro. Então, Static, o drone First Person View, atinge o alvo direto. O vídeo então corta para imagens feitas por outro drone que mostram as consequências do ataque. O veículo russo é visto parado na estrada, com o que parece ser a porta do passageiro dianteiro aberta ou arrancada das dobradiças. O segundo drone, First Person View, da Ucrânia, circula devagar o veículo, possivelmente buscando a posição exata do alvo e fornecendo imagens mais nítidas. Fica claro que as portas foram abertas, provavelmente pelos passageiros tentando escapar. O drone também registra a placa do veículo, mostrando marcas militares russas. Uma escolha tola que entregou o jogo, considerando o valor do alvo dentro. O drone continua circulando, registrando os destroços do veículo antes de também descer. Um segundo impacto, Abachev não teve chance. Embora as imagens mostrem o veículo com as portas abertas, Abachev não conseguiu sair a tempo.
A diretoria de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia usou o Telegram para explicar o ocorrido com o general russo. Em seguida, Abashev não está morto, mas talvez ele desejasse estar. Amputação do braço e perna. O general das forças de ocupação, Abashev, teve ferimentos graves, diz a postagem no Telegram antes de dar mais detalhes sobre o ataque. O homem ferido foi levado com urgência para o Hospital Clínico Central Vishnevsky, em Moscou, por uma aeronave de transporte militar. Devido aos ferimentos, Abashev teve braço e perna amputados. A diretoria de inteligência encerrou com um aviso, relata Ditz. A Direção-Geral do Ministério da Defesa da Ucrânia lembra que haverá retribuição justa para cada crime de guerra contra o povo ucraniano. Um criminoso de guerra é exatamente o que Abashev é, pelo menos do ponto de vista da Ucrânia. United 24 faz um breve resumo da carreira do general, observando que ele nasceu no Daguestão e se formou em 1989 na Escola Superior de Comando de Tanques da Guarda de Kharkiv, como pode ser evidente pela menção a Kharkiv, que hoje é um oblast ucraniano. Abashev foi um produto do final da União Soviética e não demonstra apreço pelo país que impulsionou sua carreira militar. Após se formar, Abashev ascendeu no exército russo, levando a sua matrícula na Academia de Armas Combinadas das Forças Armadas da Rússia. Abashev se formou nessa academia em 2002 e depois ocupou vários cargos de alto escalão nas Forças Armadas Russas. Ele já comandou uma brigada, segundo o United 24, e foi chefe do Estado-Maior do 5º Exército de Armas Combinadas das Forças Russas. Abashev combateu na Segunda Guerra da Chechênia, na Guerra Rússia-Geórgia de 2008 e em operações russas na Síria, Azerbaijão e Armênia. Quando Putin lançou sua invasão, Abashev desempenhou um papel fundamental em Luhansk. Como já dito, ali ocorreram seus crimes de guerra. Civis ucranianos morreram graças às ordens que ele deu em Luhansk. Não se sabe ao certo quantos civis morreram pelas ações de Abashev, mas o número pode chegar a centenas. Segundo o relatório de setembro de 2023 do Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Luhansk e a região próxima de Donetsk haviam registrado 10.611 vítimas civis cerca de um ano e meio após o início da invasão russa. Isso equivale a 6.324 feridos e 4.287 mortos. Abashev pode não ter sido responsável por todas essas mortes, mas sua eficiência em ajudar a Rússia a dominar Luhansk significa que ele carrega a responsabilidade pelo derramamento de sangue. E agora, depois do que a Ucrânia acabou de fazer com ele, essa responsabilidade tem um custo muito pessoal. E o pior de tudo para Abashev é que ele nunca deveria estar indo para Sumy em primeiro lugar. Se tudo tivesse corrido conforme o planejado para a Rússia, ele teria permanecido estacionado em Kursk, longe o suficiente das linhas de frente da guerra na Ucrânia para se sentir relativamente seguro. Em vez disso, ele foi mutilado em uma rodovia para Sumy e agora definha em um hospital em Moscou. A carreira dele está destruída. Seu corpo destruído, apenas mais um homem triturado e cuspido pela máquina de moer carne que Putin criou na Ucrânia. Como Abashev acabou nessa situação? Houve uma sequência interessante de eventos que precisou acontecer para que o infeliz general chegasse a Sumy em primeiro lugar. Tudo começou em 1º de agosto, quando a Sensornet informou que um piloto da Força Aérea Ucraniana conseguiu destruir uma ponte na região de Yunakivka, em Sumy, usando uma bomba lançada de um caça MiG-29. As imagens desse incidente parecem revelar uma operação bastante discreta, na qual uma ponte sobre um pequeno rio é destruída. O importante aqui não é a ponte, mas o impacto de sua perda no avanço russo em Sumy. Assim que a ponte Yunakivka ficou fora de operação, a Rússia perdeu um dos únicos caminhos terrestres que tinha para entrar no oblast. Os veículos não podiam mais atravessar aquela ponte, o que significa que nenhuma unidade mecanizada poderia alcançar as forças russas posicionadas do outro lado. Os soldados ainda podiam atravessar, se conseguissem passar pelo rio Muckfield que a ponte cruzava. Mas isso já é perigoso por si só.
Correntes fortes e um rio profundo podem ser fatais para um soldado com armas e mochila pesada. Como a Euromaidan Press colocou em um relatório de campo de batalha, em 25 de agosto, essa ponte era fundamental para a mobilidade russa, servindo como uma rota potencial para flanquear as posições ucranianas. Com ela destruída, as tropas russas ficaram presas em posições ruins, sem poder manobrar, flanquear ou cercar as forças ucranianas. Ou seja, toda a estratégia da Rússia, em Sumi, entrou em caos com a perda dessa ponte única. Parece que a Rússia não se preocupou em elaborar um plano B para o caso de a Ucrânia decidir bombardear um alvo tão óbvio, resultando em soldados russos do outro lado ficando expostos e vulneráveis. Esses soldados deveriam receber reforços que lhes permitiriam cercar as posições da Ucrânia. Agora, eles é que estão sendo cercados e eliminados aos poucos, graças aos contra-ataques da Ucrânia. A destruição inicial da ponte permitiu que a Ucrânia controlasse rigorosamente as linhas terrestres do exército russo, segundo a Euromaidan Press. Faz sentido. Há outras rotas de abastecimento para Sumi, além da ponte destruída pela Ucrânia. O problema que a Rússia enfrenta é que a Ucrânia conhece todas essas rotas. Ela eliminou a principal, podendo agora focar drones, artilharia e ataques aéreos nas demais rotas. Agora que a Rússia não consegue levar seus equipamentos mecanizados para Sumi, os soldados russos que tentam atravessar essas rotas alternativas têm aproximadamente zero proteção. Eles estão sendo forçados a marchar sem blindagem, e a Ucrânia tem aproveitado ao máximo esse fato. Com a ponte fora de operação, a Ucrânia conseguiu dividir a força russa, agrupando-a em duas. Qualquer plano russo de flanquear foi por água abaixo com essa divisão de suas forças, permitindo que a Ucrânia eliminasse primeiro o menor dos dois grupos, antes de voltar sua atenção para o maior deles. Os resultados têm sido devastadores para a Rússia, como relata a imprensa Euromaidan. O Estado-Maior ucraniano confirmou isso. Zonas de controle de fogo agora bloqueiam efetivamente a logística russa, rotas de evacuação e corredores de reforço, deixando posições russas isoladas, encolhendo sob pressão implacável, diz o veículo. Costuma-se dizer que a pressão faz diamantes. Não é isso que está acontecendo em Sumi. A pressão constante da Ucrânia só resulta em muitas baixas russas. Abashev foi enviado a Sumi para resolver o problema. Ele deveria ser um líder organizacional, general experiente em combate e atento ao sofrimento dos civis ucranianos. Quem seria capaz de colocar as forças russas de Sumi de volta nos trilhos? Isso não vai mais acontecer. Isso mostra o impacto do ataque preciso da Ucrânia sobre as forças russas em Sumi. Para começar, há uma clara falta da coordenação que a Rússia precisa demonstrar, se quiser ter alguma chance de conquistar mais território no oblast ucraniano. Como diz a Euromaidan Press, a perda de um oficial de tão alto escalão no meio de uma crise prejudica ainda mais a capacidade de coordenação da Rússia, atrasando suas já vacilantes tentativas de restaurar a coesão na linha de frente. Tenha em mente que essas forças já estavam descoordenadas após a cadeia de eventos que levou aos graves ferimentos de Abashev. Mesmo antes, eles já não eram o grupo de soldados mais organizado do mundo. As tropas russas não são organizadas. A falta de organização tem sido um grande problema dos militares russos na guerra na Ucrânia. O Instituto de Pesquisa de Política Externa destacou esse problema de longa data em um artigo de março de 2023. Filip Vashilevsky, que escreveu o artigo, disse que os problemas organizacionais da Rússia vêm da combinação de não conseguir comunicar informações precisas às suas tropas e da falta de vontade de descentralizar a tomada de decisões centralizada, o que leva à disseminação de informações imprecisas desde o início. A corrupção endêmica e a brutalidade, tanto na sociedade quanto dentro das Forças Armadas, também desempenharam um papel. O principal é que as Forças Armadas da Rússia sempre foram menos organizadas em coordenação do que aparentam. A relutância em descentralizar a autoridade para a tomada de decisões é sintomática de mais de 5 séculos de autocracia russa, escreve Vasilievsky. Por isso, a Rússia não tem um corpo de sargentos eficiente e adota comando de cima para baixo, dificultando orientações rápidas às forças na linha de frente. Segundo ele, o modo russo de guerra não serve para os conflitos modernos.
e a adesão de Putin a modalidades e estruturas ultrapassadas teve um papel enorme no alto número de baixas da Rússia, que chegou a 1.077.830 em 26 de agosto. O Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, ou Center for Strategic and International Studies, fez um ponto semelhante mais de 2 anos depois. Também nota que o desempenho da Rússia no campo de batalha piorou devido às grandes perdas dos últimos 3 anos e meio. O Center for Strategic and International Studies diz que as forças armadas russas enfrentaram desafios na qualidade das tropas e perda de oficiais experientes. Apesar das grandes perdas, o Kremlin provavelmente espera que os Estados Unidos da América suspendam o apoio militar à Ucrânia para vencer. Agora, a Rússia se está contando com os Estados Unidos para pôr fim à guerra de Putin. Isso já é uma reviravolta absurda por si só e revela o quanto o exército russo acabou sendo um tigre de papel. No entanto, o ponto principal a se destacar do que o Center for Strategic and International Studies escreve é que a Rússia vem perdendo oficiais e comandantes experientes ao longo da guerra. Abashev agora é um comandante perdido. Um homem com quase 40 anos de experiência, capaz de impor brutalidade organizada a qualquer avanço russo, agora está em um hospital de Moscou, sem um braço e uma perna. Pense no que isso vai significar para a ofensiva russa em Sumy. Putin pode achar outro general para o Oblast. Mas quantos como Abashev ele ainda tem para essa ofensiva? Não pode ser muitos neste momento. E qualquer um que Putin tente enviar vai ter um alvo nas costas, assim como Abashev teve. A triste realidade para as forças de Sumy de Putin agora é que elas terão que permanecer desorganizadas, sem direção e como uma força dividida que ataca sob comando, sem qualquer estrutura real, e está em processo de ser eliminada. Graças à Ucrânia, que os isolou de seus camaradas e principalmente de seu equipamento mecanizado ao destruir a ponte Yunakivka. As forças russas já sentem o impacto. Sumy não tem sido favorável há algum tempo. No fim de junho, um mês após a ofensiva em Sumy, as forças russas já estavam paralisadas pelos ucranianos. A Euronews noticiou comentários feitos pelo comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Sersky, naquela época que disse: com base nos resultados de maio e junho, podemos dizer que a onda da ofensiva de verão do inimigo deste ano, vinda do território russo, está vacilando. Putin havia dedicado 50 mil soldados a essa ofensiva. Ser interrompida em apenas um mês já foi um péssimo resultado para uma campanha que deveria criar uma zona de amortecimento entre Ucrânia e Kursk, em Sumy. Desde então, a Ucrânia ataca as forças russas em Sumy. Em 10 de agosto, o Moscow Times informou que a Ucrânia havia libertado as forças russas da vila de Bezalivka, em Sumy. A Ucrânia eliminou 18 soldados russos durante essa libertação. E são esses tipos de contraofensivas que têm definido a ofensiva de verão em Sumy, desde que a Ucrânia a interrompeu em junho. 6 dias após a retomada de Bezalivka, a Reuters escreveu que o exército ucraniano afirmou ter empurrado as forças invasoras russas para trás em 19 quilômetros, com combates ocorrendo em vilarejos que estavam entre 50 e 69 quilômetros da fronteira russa, respectivamente. Esse número de quilômetros é bem menor do que a Rússia esperava no início do verão. Com Abashev gravemente ferido, é improvável que a situação em Sumy melhore para a Rússia. Suas tropas estão divididas, desorganizadas e perderam a chance de se reagrupar sob comando de um general letal. Na verdade, a situação vai piorar muito, como explica a Euromaidan Press. Com a presença russa no noroeste diminuindo, as forças ucranianas poderão em breve avançar rumo à maior concentração de tropas russas ao nordeste de Sumy. Atacando por vários flancos, diz que a Ucrânia não está mais na defensiva em Sumy. Está atacando com força. E nada que a Rússia possa fazer. O ataque à ponte Yunakivka estrangulou sua logística. Assim como foi o incidente que acabou levando a Ucrânia a eliminar Abashev. Nessa situação, as forças russas de Sumy só podem definhar sob pressão ucraniana.
Em 5 de agosto, a Rússia teve um dia devastador de perdas, quando a Ucrânia matou 334 de seus soldados e feriu mais 550 ao repelir um ataque dentro do Oblast de Sumy. Sem liderança e sem unidades mecanizadas, das quais os russos foram privados na última semana, as taxas de baixas provavelmente serão ainda maiores. A Rússia precisa encarar um fato simples: o ímpeto mudou em Sumy. A última tentativa desesperada da Rússia de impedir que isso acontecesse, enviando o general Abashev para Sumy, falhou. A ousada ofensiva de verão em Sumy terminou em derrota. E agora a Rússia está em modo de contenção de danos, enquanto a Ucrânia avança. O que piora para a Rússia é que a Ucrânia segue fazendo ataques intensos e profundos em seu território. Petróleo, gás e todo o alvo militar localizado pela Ucrânia estão sendo destruídos, com o mais recente desses ataques contribuindo muito para destruir o cofrinho de guerra da Rússia. Veja como esses ataques enfraquecem ainda mais a Rússia em nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais cobertura dos últimos acontecimentos no Oblast de Sumy.